Bom, nesse vídeo eu estarei falando sobre algoritmos genéticos, um algoritmo bio-inspirado. Estarei brevemente fazendo uma introdução e vamos fazer também uma implementação prática, utilizando Python para otimizar uma carteira de investimentos, dando valor em risco condicional, no métrica de risco. E quando falamos de otimização, temos que nos perguntar o que é otimizar uma função objetiva. Basicamente, utilizar técnicas matemáticas para maximizar ou minimizar uma função. Aqui temos, por exemplo, a função de Himmel-Blau, definida por esta fórmula. Essa função é constituída de quatro mínimos globais. Todos eles são globais porque estão na mesma profundidade, mas nem sempre isso ocorre, né? Muitas funções elas são constituídas de muitos mínimos e máximos locais. E uma solução robusta tende a evitar esses pontos locais e encontrar os mínimos e máximos globais, que é o nosso objetivo. Quando a gente fala de otimização, temos que pensar em complexidade. Os problemas de otimização de hoje estão cada vez mais complexos, né? Os métodos convencionais consomem muito tempo para serem resolvidos, serem tratados. Exemplos, temos os problemas de agendamento de companhias aéreas, temos problemas de supply chain e temos os modelos de carteira financeira. Temos um exemplo onde o objetivo é estimar a fronteira eficiente de uma carteira, ou seja, para um determinado risco, maximizar o retorno, ou vice-versa, né? Minimizar o risco dado um determinado retorno. Aqui o objetivo é minimizar o valor em risco condicional, uma métrica de risco, e para resolver este problema, o Rockefeller e o Youssef, em 2000, tiveram que transformá-lo em uma função de otimização linear, ou seja, pode ser resolvido utilizando simplex, por exemplo. Mas nem sempre é fácil e até mesmo nem sempre é possível, né, fazer tais transformações, né, converter uma determinada função para algo que possa ser resolvido utilizando técnicas de soluções exatas, dentro do escopo de uma função linear ou não linear. Muitas vezes precisamos recorrer a heurísticas que possam tratar os problemas, tais problemas de maneira a não necessariamente encontrar a solução exata, mas buscar algo próximo da solução e que satisfaça os requisitos do problema em si. Então, de maneira a encontrar soluções inexatas, né, mas soluções quase ideais, foram criados várias meta-heurísticas, né, que basicamente faz um trade-off entre a qualidade da solução e tempo computacional. Exemplo, algoritmo genético. Se você rodá-lo por muitas gerações, você vai se aproximando da solução ideal, da solução exata. Mas se você não tem muito tempo, né, tem rodar poucas gerações, você vai perder qualidade da solução, né? Porque você está evoluindo pouco a carteira, os indivíduos constituídos dessa carteira de investimentos, no caso da otimização do valor em risco condicional. Então, a programação linear e não linear tem a natureza da solução exata, enquanto que as heurísticas têm soluções inexatas. E qual é a diferença entre uma heurística e uma meta-heurística, né? Uma heurística ela tem natureza determinística, enquanto que uma meta-heurística basicamente guia uma heurística subordinada de maneira iterativa, ou seja, é feita a randomização no começo, é gerada uma população randômica e cada indivíduo vai rodando uma heurística, né, de maneira a preencher todo o espaço de busca. Um exemplo de uma heurística é o KNN, vizinho mais próximo. Uma meta-heurística pode ser o problema do caixeiro viajante, né? Também é resolvido utilizando um outro algoritmo bio-inspirado, colônia de formigas, bastante famoso. O problema do caixeiro viajante é um problema de rota ótima, né? A gente tenta encontrar qual é a melhor rota que o caixeiro deve percorrer de maneira a passar por todas as cidades no menor percurso possível.
Então, como funciona o algoritmo genético, né? É um algoritmo inspirado na teoria da evolução de Darwin. E 5 fases são consideradas, né? Primeira fase, gerar uma população inicial, pode ser 20 indivíduos gerados randomicamente, por exemplo. E cada indivíduo ele deve ter como atributo uma função de avaliação. A gente deve saber se esse indivíduo é bom ou não no território que estamos evoluindo. Também tem que ter um método de seleção, ou seja, se esses dois indivíduos de uma população vão para a próxima geração, quais devem ser escolhidos, né? Tem que ter um método de crossover também, como dois indivíduos podem cruzar-se, né, de maneira a gerar dois filhos, e também eles devem sofrer mutações de vez em quando, ou seja, temos que ter um método de como fazer os indivíduos sofrerem mutação ao longo das gerações. Aqui temos um exemplo, temos dois indivíduos, cromossomos A1 e A2, né? A gente pode gerar os filhos com os cromossomos A5 e A6, basicamente pegando a metade de A1 com a metade de A2, né? E aí gerando o filho A6. E o A5 pegando a outra metade, né? Aqui no caso a segunda metade de A2 com a primeira metade de A1, gerando os dois filhos aqui da próxima geração. Isso faz com que a próxima geração também tenha o mesmo número de indivíduos, né? Tem dois pais gerando dois filhos. Também, esses indivíduos aqui, de vez em quando, eles podem sofrer uma mutação. Aqui, no caso, um passou a ser zero, né? Dos genes do cromossomo. São vários métodos, né? É preciso ser criativo, né? Em como você vai criar uma função de crossover, né? Como você vai criar uma função de mutação. Cada problema pode ser tratado de maneira diferente. E a seleção, como a gente faz, né? A seleção é uma etapa em que a gente simplesmente copia os dois melhores indivíduos de uma geração para outra, né? A gente não faz o crossover. Ou seja, a ideia é que a gente tenha uma solução mais robusta pegando se o indivíduo foi muito bem na geração, que ele simplesmente seja copiado para a próxima geração, né? Para manter a solução parecida, para manter o melhor indivíduo da solução da geração atual parecida com a da geração anterior ou maior. Então, podemos fazer por roleta, onde basicamente os dois indivíduos com maior aptidão têm maior probabilidade de serem escolhidos, ou seja, roda a roleta aqui e basicamente os 3 e 5 têm maior probabilidade. Ou pode ser por torneio. A gente seleciona K indivíduos e seleciona os dois indivíduos dessa subpopulação mais aptos, né? Esses primeiro e segundo mais aptos podem gerar filhos. Aqui temos um exemplo da evolução de 100 indivíduos em 300 gerações. Assim. Temos dois picos aqui, um de mínimo local e global, e aqui a gente vê que após mais ou menos, a partir da geração 70, os indivíduos que infelizmente tentaram buscar o pico de mínimo local, de máximo local, foram erradicados, né? E sobraram só os indivíduos aqui que realmente estão buscando o ponto global da função. Então, próxima da geração de 200, eles já estão perto aqui do ponto de máximo global. E aqui na geração 300, né, basicamente eles chegam no máximo global da função. Funciona esse princípio de minimização. Como é minimizado o risco de uma carteira? O principal aspecto da teoria do portfólio é que o risco individual de um ativo é diferente do seu risco na carteira. Ou seja, dois ativos, se investirmos em dois ativos, 50% em cada um, e esses ativos forem correlacionados negativamente, a volatilidade ela vai ser mitigada. Né? Portanto, o risco
da carteira, contendo esses dois ativos, ela é menor do que o risco de cada um dos ativos individualmente. E a ideia é basicamente você encontrar essa seleção de ativos correlacionados negativamente com uma certa tendência de crescimento, de maneira a maximizar o retorno. A partir de 30 ativos, você basicamente tem um risco não sistemático mitigado, que é o risco diversificado. Mas, né, temos que levar em consideração o risco sistemático e ele não pode ser minimizado, né? Porque você não consegue prever riscos de sistema, crises financeiras, pandemia, por exemplo, etc. O que é o valor em risco condicional? O VAR ele tenta resumir em um único número a perda máxima esperada dentro de um certo prazo, com uma certa confiabilidade estatística. Aqui a gente tem uma distribuição normal dos retornos históricos da carteira de investimentos. E aqui a gente seleciona basicamente o quantil de 95%. Isso significa que se você investir R$ 1.000 num portfólio, o VAR, esse número aqui, do quantil 95, ele vai te dizer que você tem com 95% de certeza que você não vai perder mais do que, por exemplo, 10% da sua carteira de investimentos. Ou seja, um VAR, confiança de 95% de R$ 100, significa que você não vai perder mais do que 10% dos seus investimentos. Se você está investindo R$ 1.000, no caso. O valor em risco condicional ele é uma medida de risco mais conservadora e, e ele é definido como a esperança condicional das perdas das carteiras superiores ao VAR. Ou seja, você vai pegar o VAR para uma confiança de 95, 96, 97, 98, ou seja, de todos os valores entre 95 e 100, aqui, no caso aqui entre 0 e alfa, né? E vai simplesmente pegar a média desses valores, que é calculado como sendo a área sob a curva, né, entre o VAR e o valor da cauda aqui, da distribuição normal, multiplicado por 1 sobre alfa. O valor em risco condicional ele vai ser utilizado aqui nesse exemplo por algumas razões. É uma medida de risco mais conservadora e é uma evolução do VAR, porque o CVAR ele satisfaz os princípios de coerência estabelecidos por Aston, né? E um desses princípios, por exemplo, é o da subjetividade, que é justamente o que falamos no slide anterior, ou seja, o CVAR ele minimiza utilizando a diversificação do portfólio. Isso é muito importante. Vou mostrar um exemplo aqui de uma aplicação que eu fiz, utilizando os métodos de otimização linear de Rockefeller e Wassef. Essa aplicação ela foi feita utilizando Streamlit e Heroku para fazer o deploy. Aqui a gente tenta fazer uma gestão eficiente do portfólio, ou seja, selecionamos algumas ações. Vamos selecionar, por exemplo, aqui as ações ordinárias, todos os setores. E vamos pegar aqui com a recomendação de compra forte, feita pelos analistas para o próximo mês. Vamos gerar uma recomendação. Aqui a gente tem a fronteira eficiente, utilizando como métrica de risco o CVAR. Ou seja, cada ponto aqui representa a melhor relação retorno e risco que temos do portfólio. E aqui, na aba resultados, a gente pode ver como
Cada carteira, né, que selecionamos com determinado valor de risco, ela é composta, né? Quais são os ativos que compõem tal carteira. Então, para o nível de risco 20, por exemplo, a gente tem essas ações aqui, e conforme vamos aumentando o risco, a gente vai vendo que nossa carteira vai ficando menos diversificada, ou seja, a tendência aqui é escolher o ativo com maior retorno, independente da volatilidade. Mas, conforme diminuímos o risco, né, a gente vai ter mais ações, ou seja, o princípio da diversificação é utilizado aqui justamente para mitigar o risco da carteira de investimentos. Aqui ele foi otimizado utilizando programação linear, né? Mas vamos ver uma alternativa utilizando algoritmos genéticos agora. Vou mostrar passo a passo aqui no código como esse algoritmo ele foi implementado, né? Primeiro eu vou fazer aqui a importação das bibliotecas. Aqui é basicamente um data frame que vai pegar informações das ações, código, setor, recomendações dos analistas, né? E vou selecionar alguns critérios aqui de seleção de compra forte, como foi feito no aplicativo. E aqui vamos buscar os dados históricos da nossa carteira de investimentos, né? A função é para fazer um tratamento, né? Remover ativos com dados faltantes. Aqui eu vou simplesmente calcular o retorno, que é dado pelo logaritmo, né, do dia K dividido pelo dia K menos 1. E aqui eu estou criando meu dicionário de pesos, que inicialmente vai ser todos os ativos com o mesmo peso. É como se eu investisse em cada ativo a mesma proporção, né? E aqui eu tenho os retornos também no meu data frame, dia a dia, cada ativo. Como a gente deve programar, implementar um algoritmo genético? A maneira mais profissional é que você crie dois objetos. Um que vai modelar o indivíduo e outro que vai modelar o terreno. Isso é importante porque se você não faz desse jeito, né, não usa linguagem orientada a objetos, você vai acabar tendo problemas aí quando for tratar vários problemas de usando programação linear, né? Seu código vai virar uma bagunça. Cada problema vai ter que ser refatorado completamente. Quando a gente utiliza uma padronização baseada em orientação a objetos, a gente só vai modificar o objeto do problema a ser tratado, ou seja, o indivíduo do, dessa população, e não o terreno em si, né? E não fazer tudo do zero novamente, quando você for tratar outro problema. Então, o que a gente faz aqui? Primeiro vamos gerar um tipo diferente aqui de variável, né? Cromossomo. Então, tal como temos lista, temos dicionários, podemos fazer um personalizado, né? No cromossomo, ele obrigatoriamente deve ter 4 métodos, né? Fitness, ou seja, precisamos fazer uma função de avaliação. O cromossomo tem que ter um meio, né, um método de como ele vai cruzar com outro indivíduo, como ele vai sofrer mutação, e todo indivíduo ele deve ser capaz de gerar outro indivíduo com atributos aleatórios, que é feito pela random instance. Por isso que aqui a gente está utilizando o class method, porque ele retorna uma classe, que é um outro objeto. Todos são métodos abstratos, isso significa que aqui é uma classe abstrata construtora, né? Aqui diz que qualquer classe, por exemplo, portfólio, que herdar chromosome,
obrigatoriamente deve ter esses 4 métodos, né? Se não tiver, vai dar um erro. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos remover crossover. Põe aqui, eu agora tem que executar o portfólio. Ele que vai retornar esse erro, type error, porque você não, a classe portfólio ela não contém o método abstrato crossover. Então, a gente obrigatoriamente precisa fazer uma função de crossover aqui no nosso indivíduo portfólio. Então aqui, como é que vai funcionar essa classe? A gente, primeiramente, pega o dicionário com os pesos dos ativos, retornos de cada ativo e a taxa de risco que o investidor ele deseja assumir. Aqui, a gente faz a normalização dos pesos, porque quando você for fazer uma mutação, crossover, os pesos precisam somar um, né? E, claro, pelos métodos que vamos implementar aqui, isso não vai acontecer. Ou seja, uma normalização é necessária para fazê-los somar um, mas manter os pesos, as proporções de cada ativo. E aqui vem fitness. O fitness ele foi implementado praticamente da mesma maneira que vimos no exemplo. A gente pega, calcula o VAR, calcula o valor em risco condicional, que é basicamente todos os VARs maiores do que um determinado ponto que calculamos aqui, essa função portfólio VAR, determinado percentil, né? Dado alfa aqui como 95%, e a gente pega a média de todos esses valores em riscos acima de 95%, e aqui a gente utiliza uma função aptidão do portfólio, que é dada por 1 menos risco vezes a média de retorno vezes os pesos de cada portfólio menos o risco vezes o valor em risco condicional. Isso significa que, por exemplo, se o risco aqui do investidor ele for zero, a gente basicamente vai estar levando em consideração somente a média de retorno da série histórica de um determinado ativo. Ou seja, vai estar somente pegando o ativo com o maior retorno possível, independente da volatilidade. E quando a gente coloca um pouquinho mais de aversão ao risco, né? Essa variável, na verdade, é aversão ao risco, não o risco em si. Então, a gente vai estar considerando o valor em risco condicional dessa ação, desse portfólio, de maneira a diversificá-lo e mitigar o risco não sistemático. Crossover é basicamente pegar um indivíduo, os pesos de indivíduo da nossa classe, pegar os pesos do indivíduo da outra classe, né? Encontrar o meio, né, dos pesos dos cromossomos dos dois indivíduos e aí simplesmente dividi-los e o novo W1 aqui será basicamente a primeira metade de W1 com a segunda metade de W2 e vice-versa para o novo W2 aqui. E aqui a gente cria dois filhos aqui, dois objetos, classe portfólio, definindo os pesos como sendo os cromossomos criados aqui na etapa de crossover. E retorna os dois filhos. E a mutação, o que eu fiz foi uma determinada chance aqui de 20%, de um peso do portfólio sofrer uma variação de 10%, tanto para cima quanto para baixo.
E aqui temos o nosso gerador de instâncias aleatórias, né, que basicamente vai gerar um novo indivíduo aqui aleatoriamente, com pesos aleatórios. Né? Então, vamos executar essa função. Olha, olha é constituído aqui desses ativos com determinados pesos, né? E aqui temos os retornos históricos de cada ativo. Vamos gerar aqui uma função de geração de indivíduos da primeira geração. E vamos rodar nosso algoritmo genético. Vamos colocar aqui o número de gerações máximos 100, uma chance do indivíduo sofrer mutação de 70%, uma chance do indivíduo gerarem filhos de 70% também. Quanto maior a mutação, mais, como é que eu posso dizer, mais volátil vai ser a evolução da nossa carteira de investimentos, né? Pode acontecer, por exemplo, da média da nova geração ser inferior à da geração passada. Esses indivíduos sofreram uma mutação para pior, né? Para melhor. Então a gente tem que escolher com cuidado aqui a chance de mutação na nossa carteira de investimentos. Explicando um pouquinho mais detalhes, né? Agora o terreno, né? Como é que funciona o algoritmo genético. Então aqui temos as nossas variáveis utilizadas, população inicial, o limite de fitness para parar o algoritmo, né? Se o indivíduo for tão bom aqui, a gente nem precisa rodar mais novas gerações. Para o algoritmo, a gente já tem o que a gente quer. Aqui a gente coloca o número máximo de indivíduos, chance de mutação, chance de crossover. Aqui a gente vai selecionar se a gente quer usar a roleta ou torneio, né? Para enviar dois indivíduos para a próxima geração. E aqui a gente faz a etapa de reprodução, até que uma condição de parada seja atingida. Então, primeiro aqui a gente, enquanto o comprimento da nova população é menor que o comprimento da população atual, a gente, se o método for de roleta, executa roleta para a geração. E se não, utiliza o torneio, né, para selecionar os melhores indivíduos. E aqui aplica o crossover, né, se as chances forem maior que 70%. Se esse random for menor que 70%, né, acrescenta na nossa nova população. E remove os indivíduos da população anterior. Caso o tamanho da nova população seja maior. Né? Também aqui a gente declara como os indivíduos eles vão sofrer mutação. Então, se esse valor aqui ele for menor de 0,7, né, esse indivíduo sofre a mutação. Né? Isso dá chances de 70% do indivíduo sofrer a mutação, aqui, como a gente fez no exemplo. E aqui a gente executa. Para cada geração, a gente avalia se o melhor ele está acima do threshold, né, do limiar, e se não estiver acima, a gente pega o melhor, adiciona aqui numa lista, né, e vai conter os melhores indivíduos de cada geração, e faz as etapas de reprodução e mutação para gerar os indivíduos da próxima geração. E aqui, se o indivíduo, né, da população ele for maior do que o indivíduo da geração anterior, né, o novo
best vai ser o mais alto aqui da nova geração. E aqui a gente retorna o melhor indivíduo da população. Então, executando esse algoritmo genético, eu vou colocar aqui colocar 10 gerações, só como exemplo. Temos o plot. Aqui a gente pode ver como a solução ela é mais colocar para 100. Colocar como essa chance de mutação de 70%. Apesar da média ter se mantido constante, com certa volatilidade, os melhores de cada geração acabaram evoluindo. Mas se a gente diminuir a chance de mutação, talvez a gente tenha uma solução, um gráfico mais estável. Né? Vou colocar 0,1. Vou dar novamente. O resultado esperado. Vamos diminuir a chance de crossover aqui do nosso algoritmo. Vou aumentar um pouco a mutação. Vou colocar 50 gerações. E para 30 gerações. Vamos ver como pode se preferir. Bom, fato, o algoritmo está escolhendo, ele está evoluindo os melhores, né? Mas não necessariamente a média dos indivíduos eles estão melhores que nas gerações anteriores. Inclusive, aqui na geração 22, 23, a gente tem uma média muito pior. Enquanto que a gente tem o best, ou seja, a gente tem uma certa desigualdade aqui de indivíduos nas próximas gerações. Comportamento curioso. Né? Talvez aqui, alterando a nossa função de crossover, né? A gente possa deixar mais estável nosso algoritmo, né? Deixando as próximas gerações com função de aptidão mais equalitária, né? Vamos dizer assim. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar gerar
a fronteira eficiente. Para isso, a gente deve gerar um algoritmo genético para cada risco, né? E vamos escolher. Vamos selecionar, fazer um for aqui entre 0 e 1, 10 em 10%. A gente vai aumentando a aversão ao risco do investidor. Vou colocar poucas gerações aqui, porque senão vai demorar muito para rodar. Vamos supor 10 gerações somente. Claro que não vai ser uma curva, né, precisa, como vimos na solução exata, né? Mas a gente pode observar que conforme aumentamos aqui o risco, né, observar, também aumenta o retorno da nossa carteira, né? Ou seja, quanto maior o risco que a gente assume, mais maior retorno vamos esperar. Se você quer um retorno maior, você tem que assumir mais risco. E aqui temos a proporção de ativos na nossa carteira, calculada pelo algoritmo genético utilizando o valor condicional. Bom, então é isso. Espero que esse vídeo possa ter ajudado a trazer um melhor entendimento de como funcionam algoritmos genéticos, né, carteiras de investimentos, como podemos implementá-las no conjunto para trazer uma ótima solução de maximização de retorno, utilizando o valor risco condicional como métrica de risco da nossa carteira.